Vamos lá então, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso, vamos falar terminar as duas últimas aulas da unidade 3, que é a parte 4, e depois nós falaremos da parte 5, que é a unidade que fala sobre medidas de posição e dispersão. Falamos já sobre medidas de posição e agora vamos falar um pouquinho de medidas de dispersão. Vamos supor o seguinte problema, para tentar resolver, para tentar exemplificar a situação. Eu tenho 3 cidades, A, B e C, que foram avaliadas durante 5 anos, quanto ao número de declarantes na distribuição de patrimônio, na faixa de renda mensal de 8 a 10 mil reais. Olha que baita faixa de renda. Esses valores estão em milhares de pessoas que recebem o valor nessa faixa de renda. Então, para cada ano, né, você pensar aqui, você tem ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. Para cada ano, essas cidades têm. A cidade A tem, no ano 1, 120 mil pessoas, que recebem de 8 a 10 mil, de 122 mil pessoas no segundo ano e assim sucessivamente. Quando eu penso numa medida de posição, quando eu penso, por exemplo, em média, né? Quando eu penso, por exemplo, em média, eu quero começar a estudar um pouquinho essa amostra e eu vou calcular as médias. O que acontece? Se vocês calcularem as médias para essas 3 amostras, vocês vão perceber que eu chego na mesma média. Então, o que você tem? Qual a leitura que se tem disso? Que a média é uma medida um pouco problemática para poder fazer um resumo desses dados, para poder obter uma informação desses dados, né? Por quê? Porque você sempre vai chegar na mesma média. A cidade A tem, em média, 121 mil pessoas nos 5 anos, a cidade B também e a cidade C também. Aí eu posso falar assim, não, professor, vamos então verificar qual é a variação desses dados, considerando o quê? A amplitude total. Então, aí quando eu pego a amplitude total, se vocês lembram lá, eu vou pegar a diferença entre o maior e o menor valor. Aí eu vou ter uma amplitude para a cidade A de 6 mil pessoas, uma amplitude para a cidade B de 0 mil pessoas, ou seja, a cidade B, todos os anos eu sempre obtive a mesma quantidade, certo? E a cidade C, eu obtive uma amplitude de 9 mil pessoas. Parece ser uma medida boa, agregada à média, né? Ou seja, eu falo assim, ó, eu tenho uma média de 121 mil pessoas com uma amplitude de 6 mil. No entanto, o problema de se calcular, de se usar amplitude, ele tem o seguinte problema. Você vai avaliar situações só com os valores máximos e mínimos. Então, essa medida, embora possa ser facilmente calculada, ela tem aquilo que nós chamamos de inconveniente, que é ser muito afetada pelos valores extremos, ou seja, ela só é afetada pelos valores extremos, né? Nós não consideramos as outras observações. Pensando em considerar todas as observações, o que se pensou? Se pensou então que uma medida de dispersão, uma medida que informa o quanto os meus dados estão dispersos em relação à média, porque a ideia seria mais ou menos o seguinte, vamos imaginar que eu tenha, numa situação espacial, a seguinte situação, a minha informação está aqui, meus dados estão aqui. Eu quero medir o quanto os dados estão, supondo que isso aqui seja a média, eu quero saber o seguinte, o quanto meus dados estão próximos ou distantes da minha média. Então, na verdade, eu quero saber o seguinte, qual é a dispersão que esses dados têm em torno da minha média? Né? Como é que esses dados, os dados estão aqui, como é que eles estão dispersos em função da minha média? Tá ok? É isso que eu quero saber a medida. Se eles estiverem pouco dispersos, então eu tenho uma boa referência de resumo para isso, tá ok? Então, o que uma medida de dispersão tem que ter em especial? Ela tem que ser baseada em todos os dados, ela tem que ser facilmente calculada, tem que ser compreensível e tem que ter um bom tratamento algébrico, né? Por exemplo, eu poderia falar assim, Rodrigo, você pode somar os erros, né? Eu posso somar os erros e verificar aqui. Os erros é a diferença entre
cada um dos meus dados, cada elemento da minha amostra, cada elemento da minha amostra e a minha média, e a diferença da minha média, tá ok? Mas nós sabemos alguns detalhes, que, por exemplo, na hora que eu somar todos os erros, nós provamos que isso dá zero, ou seja, então, para obter um único número que represente a dispersão dos dados, poderíamos pensar inicialmente em obter a média desses desvios. Mas se a gente lembrar que a soma dos desvios de um conjunto de dados em relação à sua média é nula, já podemos avançar nisso, então nós temos problema em usar esse elemento aqui. O que se pensou então? Para resolver esse problema, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a soma do quadrado dos desvios, certo? Porque quando você soma os quadrados, você acaba com o problema do sinal negativo que trazia complicações naquela situação de nulidade, né? Então, o que você fez? Você definiu uma medida que a gente chama de variância. O que é medida de variância para nós? Variância nada mais é do que a somatória dos quadrados dos erros. Isso aqui para nós é erros, certo? Como é que eu calculo os erros? Os erros são calculados em função da média, esse cara é média, certo? Esse cara é média, e esse cara aqui é elemento, cada um dos elementos. Esse cara aqui são os elementos. Eu tenho variância populacional, que eu levo em consideração todo o tamanho da minha amostra, e tenho, que é uma medida quantitativa de dispersão do conjunto de dados em torno da média. E eu tenho a variância amostral, certo? O que é a variância amostral? A variância amostral, eu pego n-1 dados. Eu vou pegar uma diferença, eu vou pegar um número a menos de dados. Então, isso aqui é o n, é o número total, de elementos que eu tenho na minha amostra, certo? É o número total de elementos que eu tenho na minha amostra. Então, só para a gente tentar entender o que aconteceu, só para a gente tentar entender como é que a gente faz esses cálculos, por exemplo, se nós pegarmos qual vai ser a variância lá para a minha primeira amostra, o que a gente vai perceber? Que a variância para a primeira amostra, que é aqueles dados que nós tínhamos, então nós temos quanto que é meu n, certo? Quanto que é meu n? Meu n, nesse caso, vai ser 5. Como eu tenho n-1, eu passo a ter 4. A média, nós tínhamos calculado já. Todos eles têm a mesma média. E aí, eu vou fazer essa diferença. Então, eu vou pegar o primeiro dado, 120 menos 121, mais o segundo dado, depois elevo esses dados ao quadrado e, por último, divido por n-1, que é cálculo da variância amostral. Continua tendo erro aqui, continua sendo erro aqui, tá ok? E aí, nós vamos encontrar, então, uma variância amostral para a primeira amostra de 5.000 pessoas ao quadrado, tá? Depois, uma variância amostral para a segunda amostra de 0.000 pessoas ao quadrado. Depois eu vou falar, esse quadrado aqui surge de elevar esse erro ao quadrado, tá? É só uma forma de você expressar a medida. Não quer dizer que você está multiplicando por 2, tal, ou multiplicando por ele mesmo. Não é o quadrado que nós estamos acostumados. É uma forma de expressar a medida, tá ok? E a variância da terceira amostra é 13.000 pessoas ao quadrado. O que eu percebo aqui, então? Gente, qual amostra é mais dispersa? Qual amostra tem mais problema dos valores não estarem próximos o suficiente da média? Aquele que aparece uma variância maior, aquele que aparece uma dispersão maior. Então, voltando para aquele desenho nosso lá, se eu pensar que existe um espaço amostral e que aqui está a minha média, certo? Que esse cara é minha média, né? Esse cara aqui é minha média. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que os elementos estão
mais dispersos, né? Ou seja, existem distâncias aqui desses elementos que são maiores para qual amostra? Para a amostra C, do que para a amostra A e para a amostra B. Eu espero ter dado uma ideia do que é variância, do que é uma medida de dispersão, e na próxima aula falaremos sobre desvio padrão. Muito obrigado e até a próxima.